parte do nosso mini treinamento de hoje, que está ligada à experiência da vida espiritual, estudo e experiência da vida espiritual. E a experiência da vida espiritual, senhores, é conviver com Deus, conviver com Cristo, conviver com o Espírito Santo. Quando você nasce de novo, quando você tem Espírito vivificado, você tem a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Cristo. E a Trindade, então, passa a morar, né, dentro de você, espiritualmente falando, e vive te guiando. O Espírito Santo te guia e te adverte das coisas que você fez errado. Esse orar que tem aí não é o que a religião fala, mas sim esse relacionamento que eu falei. E para isso eu trago um preletor sempre aqui, tenho trazido quase 100% do tempo, o Romeu Bornelli, com esse item, com esse título desse vídeo que está aí, o caminho da experiência espiritual. Qual é o nosso objetivo? Primeiro que isso está lá na playlist D de Dynamis, 7 da perfeição, 19. E lá você tem esses vídeos. Qual é a ideia? Que você vai ver um pouquinho aqui para ir lá, ver muito mais. E, de novo, primeiro link da descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp, para que você, através do grupo do WhatsApp, agende conosco uma reunião, tá? Por favor, não publique no grupo do WhatsApp, que lá eu publico os meus estudos para todos, né? E também anuncio às vezes uma live, né? E que foi, o que será. Então, na verdade, você deve entrar lá só para solicitar uma reunião conosco, tá bom? Então, obrigado. Vamos ouvir aqui o Romeu Bornelli. Suas juntas e ligamentos crescem com o aumento de Deus. Então, como que o corpo de Cristo cresce? Com o aumento de Deus nele. Então, esse corpo cresce quando Deus nele aumenta. E quando que Deus nele aumenta? Quando a cabeça é retida. Isso é vida da fé. Não é? Não é baseando-se em visões. Não é pretexto de humildade. Não é, segundo o verso 18 disse ainda, culto dos anjos. Não é? Quanto tipo de sensações? Então, irmãos, busca de sensações como evidência de fé é um caminho de erro. Porque toda a intenção do dedicado, precioso Espírito Santo é treinar nossa vida da fé. Então, vamos para o lado positivo desse aspecto, desse primeiro ponto aí, as sensações como evidência de fé. Será então que nós estamos condenados a uma experiência espiritual sem sensações? Será? Será que isso é divino? Será que esse é o caminho de Deus? Graças ao Senhor que não. Mas qual é o equilíbrio disso? Abra, por favor, na primeira epístola de Pedro. Veja que texto rico, irmãos, nesse tópico. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Vamos iniciar no verso 6. Desde o verso 3, Pedro fala dessa eleição de Deus segundo a sua misericórdia, regeneração, a herança incorruptível nos céus, né? É o contexto aí que você certamente conhece. No verso 6 ele diz: nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os irmãos estão vendo por que o Espírito Santo deseja nos treinar na vida da fé? Esse versículo está começando a deixar claro para nós. É impossível que um cristão viva no mundo sem várias provações. É isso que eu queria destacar, né? É impossível que um cristão, e aí eu ponho verdadeiro, consiga viver sem essas tristezas, essas contrições, como ele está falando. É impossível. Então, quem fica procurando alegria,
alegria do ponto de vista efêmera do mundo. Se dá bem nesse mundo, com as coisas do mundo, não está entendendo o que é verdadeiro em termos de vida cristã. Ele está sendo religioso. E é isso que a gente estuda todo dia, escuto desses dezenas, mais de uma dezena pelo menos, de preletores que a gente estuda que estão alinhados com a vida espiritual. Não são religiosos. Eu não sou religioso, eles também não são. Mas vamos escutar mais quem sabe mais e ouçam os vídeos. Vejam que todos eles não falam o que eles acham. Eles falam o que está escrito na Bíblia. É nós que não queremos ver. E o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fica dando consciência para nós o tempo todo das bobagens que a gente faz, toda hora. Tem vários sofrimentos, de toda sorte. Sem sofrimento não há uma vida cristã verdadeira. O religioso já quer ter uma vida com Deus, mas sem essa tristeza. Isso não existe, isso é religião. Então, se não formos treinados na vida da fé, nós iremos naufragar na fé, porque iremos buscar sensações como evidências da fé. Então, aqui Pedro coloca o contrário. Ele diz: exultais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, está vendo? O treinamento, uma vez confirmado, mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. De novo, veja a ênfase da fé. Não o vimos e o amamos. Não vendo agora, mas crendo, exultais, mais uma vez a palavra exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Em outros contextos, em outros tempos em que estivemos juntos, aqui mesmo, com os irmãos, em Londrina, me lembro que li para os irmãos um texto pequeno do diário de Jonathan Edwards, falando sobre uma das suas experiências espirituais. O tema era esse. E nessa pequena frase, ele comenta que em 1737, quando caminhava por um bosque em função de sua saúde, ele vai descrevendo assim o relato, então fala da sua experiência espiritual. Obviamente, uma experiência espiritual genuína. Obviamente, uma experiência espiritual que o tomou de surpresa. Conhecendo esse irmão, aqueles que o conhecem pela sua literatura, sabem que ele não foi aquele bosque buscando sensações espirituais. Ele era um homem de fé e que vivia a vida da fé. E ele descreve o que aconteceu com ele naquele bosque. As sensações, as experiências espirituais derivadas da contemplação de Cristo, derivadas da visão da glória de Cristo. Ele diz que foi tomado por uma visão da glória de Cristo, e ele não explica se essa visão foi física, muito provavelmente não, mas sim visão espiritual. Tomado por uma contemplação, uma visão, um vislumbre da glória de Cristo de tal maneira, que então ele disse que por cerca, ele diz, não posso precisar quanto tempo isso durou, mas talvez cerca de 1 hora. E na maioria desse tempo, eu estava imerso em copiosas lágrimas, assim ele descreve. Agora, se você não conhece essas coisas sobre Jonathan Edwards, você se espanta, porque ele era um homem extremamente racional. Ele é conhecido ainda hoje como o maior filósofo dos Estados Unidos. Não houve ninguém maior que ele até hoje. Esse irmão precioso em Cristo, Jonathan Edwards. Um intelectual ele era. Ele vai descrever algo das suas experiências espirituais no seu diário íntimo. Posteriormente, esse diário foi divulgado, não é? Então você vê a relação entre uma coisa e outra. O que Pedro quis dizer com essas palavras que nós lemos, senão isso que Eduardo experimentou? No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com uma alegria indizível e cheia de glória. Será que significa isso? Se temos tido a bênção de conhecer o que isso significa, então nós sabemos. Queridos irmãos, para citar um outro irmão, George Whitefield, outro que viveu na mesma época, maravilhoso servo do Senhor. Isso vai ficar para amanhã. O nosso tempo aqui, amanhã a gente fala de novo disso. Tá?
Bom, terminamos aqui mais um mini treinamento. Eu espero que você esteja me acompanhando e compartilhando e venha participar do nosso workshop, se inscrevendo lá no canal não, no canal YouTube também para ver os nossos vídeos, mas sobretudo no grupo do WhatsApp para a gente marcar uma reunião, um workshop gratuito, tá bom? Acompanhe, divulgue nosso projeto, que isso aqui é para todo mundo. É o reino de Deus aqui na Terra, que está em todo lugar onde tem um filho do Pai, nosso Pai Celestial. Bom dia, bom trabalho.